Olá, caríssimos irmãos e irmãs. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Terça-feira da oitava da Páscoa. Celebramos a Páscoa do Senhor, a alegria do Cristo ressuscitado que nos dá vida e vida em plenitude. A liturgia de hoje, continuando o discurso de Pentecostes, que iniciou-se no dia de ontem, na segunda-feira, Pedro agora, ao invés de falar à multidão reunida em Pentecoste, nas festas das tendas, Pedro fala aos judeus. O trecho é tirado de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 36 a 41. E Pedro vai dizer assim aos judeus, versículo 36, que todo o povo de Israel reconheça, com plena certeza, então não reconheça de qualquer modo, que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza, Deus constituiu Senhor e Cristo a esse Jesus que vós crucificastes. Então a primeira afirmativa de Pedro aos judeus é o reconhecimento que Jesus é o Cristo. É preciso que eles façam aquilo que não fizeram enquanto o Senhor estava com eles. É preciso que eles descubram que a verdade, que o enviado de Deus, que aquele que traz a boa nova da salvação, aquele que vem anunciar o reino de Deus, é Jesus que eles crucificaram. Este é o Cristo e o Senhor. Este é o Cristo, ou seja, o ungido de Deus. Este é o Senhor, aquele que é Deus também, o Dominus. Ou seja, meus irmãos e irmãs, não há fé, não há comprometimento com o projeto de Jesus Cristo se não houver adesão a Ele. Na Sexta-feira Santa, nós rezamos por aqueles que não creem no Cristo e por aqueles que não creem em Deus. E dizemos que as suas boas obras, mesmo que eles não creiam no Cristo e nem em Deus, testemunhem a favor deles para alcançarem de Deus a salvação. Não há fé, não há assumir o seu batismo se não houver o conhecimento, a aceitação de Jesus Cristo. Ele é o Senhor. É nele que a revelação do Pai e do Espírito se concretizam em nosso meio. E Pedro vai dizer, não importa que vocês o mataram, mas importa que vocês reconheçam agora que ele é o Senhor e o Cristo, que ele é realmente o Filho de Deus. E os judeus ficam com o coração aflito. Ou seja, diante deste questionamento que Pedro faz aos judeus, eles mesmos questionam os seus corações, a sua vida, e se perguntam, e agora? O que nós devemos fazer? O que precisamos fazer? E aí vem a bonita resposta de Pedro. Eu vou ler, está nos versículos 38 e 39. Essa resposta de Pedro nós deveremos ler não só hoje, mas deveremos ler várias vezes, porque ela é muito importante na nossa fé. Pedro respondeu, versículo 38, convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo. 39. Pois a promessa é para vós e os vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Ou seja, meus irmãos, o que Pedro afirma, e que para nós é fundamental, ou seja, se reconhecemos, se o coração deles está aflito, é sinal de que eles reconheceram que realmente aquele Jesus era o Cristo. Então, o que eles precisam fazer? Converter, tomar a decisão de mudar daquela direção, da ausência de fé para passar a ter fé.
para passar a confiar neste Deus que vem ao nosso encontro, para passar a crer. O crer é esta confiança. Deus está conosco, Deus está ao nosso lado. Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para o perdão dos vossos pecados. O batismo, então, aí não vai marcar mais aquele batismo de conversão de João, que era um batismo para preparar a chegada do Senhor, do Messias, mas agora ele batiza com fogo. Ele não batiza mais só com a água, ele batiza com fogo. Então este batismo vem para purificar os pecados, para limpar daquilo que não é bom, daquilo que é ruim, daquilo que faz mal. Quando você precisa, por exemplo, tirar uma mancha, muito difícil de tirar do guardanapo, que as nossas avós faziam, passavam sabão, ou colocavam no sol, ou ferviam. Quando você precisa limpar uma panela muito grudada, uma assadeira muito grudada, e você não consegue simplesmente com uma faca ou com a esponja de aço, o que você faz? Esquenta, que ajuda a soltar. O que o fogo faz? O fogo ajuda a purificar, a tirar aquilo que não é bom e sobra só aquilo que é o correto. O fogo extirpa o mal. Quando se passa ao fogo o ferro, saem os restos de pedra e fica só o minério de ferro. Nós precisamos passar por esse fogo. O batismo é esse fogo. E quem é este fogo? Continua Pedro, e vós recebereis o Espírito Santo. Então a decisão de confiar nesse Senhor, de aceitar a sua proposta, é respondida pelo Espírito que enche as nossas vidas e nos faz cada vez mais homens e mulheres crentes, confiantes nesse Senhor. Homens e mulheres que testemunham esse Senhor com as suas vidas, que realmente se comprometem com Ele. O Espírito é aquele que enche, que plenifica. Deus não deixa a casa vazia. Converteu, a partir de agora eu não vou cometer o erro, mas também não vou acrescentar nada de novo. Não. Convertido e batizado, o Espírito ilumina a vida daquela pessoa. E esse Espírito é o que dará capacidade para continuar caminhando no caminho do Senhor. E continua Pedro, aí agora parafraseando Joel, quando Joel vai dizer que o Espírito Santo virá sobre este Israel, e essa promessa será para os vossos pais e os vossos filhos. Pedro vai dizer isso. Essa promessa é para vós e para os vossos filhos. Esse Espírito que dará novo vigor, novo ânimo, nova força. Não é um Espírito que seleciona pessoas, mas é a pessoa que se abre a acolher o dom e a graça desse Espírito. Essa promessa também é para todos aqueles que o Senhor chamar. E nesse encontramos nós, que não somos judeus, que não temos descendência judaica, mas acolhemos nos nossos corações o chamado e a graça de Deus e damos passos na direção deste Senhor. Renovamos na última vigília pascal o batismo que nos deu vida nova. E agora damos passos firmes e conscientes, porque somos cheios deste Espírito. E o texto finaliza dizendo que os que aceitaram a palavra que Pedro anunciou, importante ponto, né? A conversão, em primeiro lugar, vem por este anúncio da palavra. Essa palavra entra pelos ouvidos e vai chegar ao coração. Essa palavra é meditada, é refletida e ela precisa ser aprofundada e contemplada dentro de nós. Acolhida essa palavra, são batizados. Ou seja, não é só o espanto e a aflição, ou o medo ou a angústia que devem nos conduzir, ou a superstição, mas o que deve nos conduzir é ouvir a palavra
dar atenção a essa palavra e respondê-la com amor e com empenho. E Pedro vai dizer, e o texto vai dizer que muitos aderiram à fé, mais do que 3.000. E o Salmo completa a primeira leitura, dizendo: transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Salmo 32. A bondade do Senhor se espalha por toda a terra, por todos aqueles homens e mulheres de boa vontade, que acolhem esta boa nova generosamente. O evangelho de hoje, tirado de João 20, 11, 18, é uma continuação do evangelho do domingo de Páscoa. Maria vai ao sepulcro, Maria Madalena, o sepulcro está vazio, ela volta, não viu anjos, não viu vozes, nem trovões, nem o Senhor. Chama os discípulos, Pedro, o discípulo que Jesus amava, chega, vão ao sepulcro, vem, o discípulo que Jesus amava crê, eles vão embora porque não tem mais nada o que fazer ali e Maria fica. E ela chora diante do sepulcro. Ela busca o seu morto. Ela busca o seu defunto. Ela busca o seu Senhor que morreu. E daqui a pouco aparecem anjos. E esses anjos vão tocar exatamente no ponto crucial. Por que choras, Maria? E ela vai explicar. O que ela vai dizer? Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Versículo 13. Ou seja, o que Maria busca? Maria busca aquele que morreu na cruz. Maria busca o corpo morto de Jesus como último remédio para solucionar a sua tristeza e o seu luto. Talvez aí poderíamos pegar outros evangelistas que vão dizer assim: porque procuras entre os mortos aquele que está vivo? Mas não. João usa uma outra metodologia. Qual é a metodologia de João? Aparecem Jesus. Primeiro 2 anjos no sepulcro. Daqui a pouco ela se vira e vê um homem à sua frente que é Jesus. E novamente ele pergunta: por que choras? Por que choras, mulher? E ela vai dizer: ah, se foi tu que o levou embora, diz onde colocou que eu vou buscá-lo. Ou seja, num grito de desespero, Maria não se conforma de ter perdido o seu Senhor. Aquele corpo morto que ela ajudou a enfaixar, a limpar, a embalsamar, ela quer ele de volta. Ela quer dia após dia voltar-se diante daquele túmulo na certeza de que o seu Senhor ali está. Ou seja, meus irmãos e irmãs, não adianta só a palavra de Deus chegar pelos ouvidos e parar na nossa inteligência. Ela precisa ir ao nosso coração. Não adianta um anúncio solto que não chegue às pessoas. Por isso que João Paulo II dizia, é preciso um encontro pessoal, é preciso que nós cheguemos e descubramos esse Senhor não só com a nossa inteligência, mas com a nossa vida. E aí vem a palavra de Pedro. A palavra de Pedro chega ao coração daqueles judeus. E Jesus fala para ela pessoalmente: Maria. O encontro deixa de ser um encontro meramente furtivo e passa a ser um vínculo pessoal. O Senhor fala com cada um de nós, meus irmãos e irmãs. O Senhor nos conhece pelo nome. E Ele fala para nós. Ele nos tira da sepultura e da morte e nos apresenta a vida nova. Que nós possamos descobrir este Cristo, vivo e ressuscitado, que deseja se encontrar conosco. E mais do que se encontrar conosco, o que Ele deseja, o que Ele diz a Maria neste dia: não me segure, ainda não subi para o meu Pai, mas vai dizer aos meus irmãos, vai dizer, ide,
Vai anunciar. Agora que você descobriu a vida, agora que você descobriu a verdade, agora que o seu coração está novo, vai anunciar, vai ser o sinal, vai levar a todos esta boa nova, porque é este o sinal da palavra. A palavra não é só um texto, mas a palavra, ela acompanha aquele que anuncia. Ela faz com que ela ganhe vida. O Espírito de Deus renova quando essa palavra é proclamada e anunciada. Meu irmão, deixe-se encher desse Espírito. Minha irmã, acolha a promessa de Deus para a sua vida. E não se esqueça, mesmo que nos encontremos com o Senhor, é preciso que sejamos grandes anunciadores do seu projeto de vida. Fiquem com Deus e feliz Páscoa. Por isso